Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Grande Cid, começa agora mais um NapaCast, um podcast incrível que busca sempre levar para você que está nos ouvindo histórias que inspiram. Você que está vendo o NapaCast pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, por onde for, a plataforma que seja, fico feliz de você chegar e nos ouvir para, quem sabe, mudarmos a sua vida, a sua rotina. Não sei se você está ouvindo esse podcast no dia que foi gravado, ou 1 ou 2 anos depois, não importa. O que importa é a gente conseguir levar um pouco de informação para você, e hoje não vai ser diferente, porque hoje eu quero, salva de palmas, Vitor, prepara aí, porque nós vamos bater um papo com ele, o cara que conhece tudo de automobilismo, Felipe Jafone. Salva de palmas. Cara, que honra ter você aqui. Que honra, que honra, que honra. Eu sei que 2 horas de viagem pra chegar até aqui. Deve ter xingado a minha mãe hoje. É nada. Que hoje em dia, sabe, com motorista fica tudo fácil, né? Você vem trabalhando. É um prazer, Edu, estar com você aqui no NapaCast. Prazer imenso aqui. Vamos falar um pouquinho de corrida, Quero fora a sua corrida. História um pouco. eu falo sempre, Felipe, que quando eu recebo um convidado da sua magnitude, eu quero pelo menos tentar registrar um pouco da sua história para que o seu legado possa ver no futuro. Oh, que legal. Seus bisnetos, tataranetos, enfim, tal, que possam ver o que a gente Muito vai contar legal. aqui hoje. E, como qualquer canal, como qualquer programa, nós temos os nossos apoiadores para fazer com que isso aconteça. Então, os nossos apoiadores que presenteiam os nossos convidados. Nós somos bairristas, né, Felipe? Então, assim, quando a gente fala que está em Bragança, no interior, a gente valoriza, né? Você chegou, eu falei do Bragantino, falei da cidade, da Red da Bull. Red Bull. Mas nós temos um dos cafés mais premiados do mundo aqui em Bragança. Então, o Café Aromas de Bragança te mandou um café especial. Louco. Ele ganhou, acho que 2018, se não me engano, como o melhor café do mundo, alguma coisa assim. Legal. É um café incrível aí. Muito pra você. Obrigado. São lembrancinhas aí só daqui Aromas de Bragança. Aromas de Bragança. É um café. Foi 2000 Você viu que eu cheguei aqui, já pediu pedi café. É então isso, pronto. Café. Numa próxima vinda, eu quero que você vá conhecer. A gente tem essa fazenda do café em Bragança, com uma estação do trem retrô, uma fazenda maravilhosa, as pessoas piram. Bragança foi conhecida durante muito tempo como a terra do café, então... Ah, que legal. Sabe que acho que meu único vício é café. É todo dia. Pelo Todo menos dia. uns 3, 4 expressozinho, ou café longo, assim. Vou te mandar umas cápsulas que eles têm da Nespresso, enfim, vou te mandar umas cápsulas. Ah, bacana. Também. Legal. Muito obrigado. Isso eu não sei se você gosta, mas a Chocolate Nicolate... Ih, lá vem, pronto. Te mandou trufas, pão de mel e barra de chocolate louco, aqui, tá que é um brincando. chocolate maravilhoso. A galera pira, não abra. Acho que esse tá bonitinho, né? Leva, vai que tem que presentear alguém aí. Pronto. Muito obrigado. Um dos maiores fabricantes e comerciais aí dos maiores campos de futebol society do país, do campo do Ronaldo Academy. Quem sabe o Ronaldo vem aqui um dia. Certificado pela FIFA. Total Grass. Não mandou um campo de futebol para você, mas mandou um tapetinho de grama artificial. Que legal, pro seu escritório, para sua empresa, enfim, tal. É só uma... Que bacana. Eu falo que é um presente que as pessoas falam, caramba, vou ganhar um tapete de grama. Pet, olha lá, tô com um cachorrinho novo aí, que tá o capeta lá em casa. Tá. E mais presente. Pelo menos vem, tem que ganhar presente. A JE mandou um... Como que chama isso aqui? Odorizador. Tá cheiroso, bonito isso aqui também. Deixa aí. Louco. Agora, quando é que a gente volta de novo aqui? E aqui o brinde mais cobiçado na Paquete, que é o nosso boné oficial. Boné. Boné oficial tem que ter, né? Pô, caramba. É só um agrado só. Muito mas obrigado. eu quero que você venha um dia pra gente poder almoçar aqui. Muito legal, Edu. Obrigado. Obrigado. Você conheça um pouco da nossa cidade, que é incrível. E eu quero te conhecer, Felipão. Vamos lá. Mais. Então, assim, dentro do que a gente fala, Felipe, de carreira, de empreendedorismo, do que a criançada sonha, enfim, tal, eu queria saber como que você começou, cara. Como que começou toda a sua vida no automobilismo, enfim, eu sei que o Zeca Jafone foi um grande incentivador aí, mas como é que foi, Felipe? Me conta tudo. Então, foi, Edu, justamente isso aí, né? O meu pai, a gente nasceu, né? Eu e meu irmão o Zeca, né? Zequinha, é o mesmo nome, é José, na verdade, José Próspero, e ele é um ano só mais velho que eu, somos só nós dois, e só que meu pai tem um irmão, que é o Afonso, meu tio Afonso, que também tem 4 filhos homens. E os 4 corriam. Só que os 4 são mais velhos na escada. Depois vem os 4, Afonsinho, Franco, André, Sandro, e depois meu irmão e eu. Então chegou um momento lá que tinham 8 Jafones correndo, né? E aí o Franco mais para a linha da terra, o Afonsinho era o mais internacional, que era o mais velho. E, enfim, então a gente vivia... O assunto sempre foi, meu pai vem da indústria, né, de fogões, a família era proprietária da Continental 2001, aquele fogão que depois a Bosch assumiu e comprou,
E meu pai virou, né, o lado para a gente fabricava kart, então eu corria, era moleque, fabricava kart e vendia kart. Então eu cresci dentro das pistas de Interlagos e fabricando kart mesmo. A gente imagina, no fundo, começou no galpão da minha casa, na Granja Viana, em São Paulo. E então, meu irmão, eu tinha lá 15, 16 anos, a gente ia no torno, punha a mão na massa mesmo, montava os karts, adorava isso. E meio que virou a vida mesmo, né? E a gente começou a seguir né, a carreira guiando, encurtando, né? Eu passei no kart, depois fui campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet, que aí seria o equivalente a essa nova Fórmula 4 que tem no Brasil aqui da época. Fui para os Estados Unidos e acabei ficando 10 anos lá, correndo 6 vezes em Indianápolis, né? A prova da Indy lá mais conhecida. Só que meu pai sempre foi muito voltado para esse lado né, dos negócios, do empreendedorismo. Ele sempre curtiu muito. E ele não gostava que eu corria lá. Ele sempre falava, não, isso é muito perigoso. Ele não queria nem que eu fosse, né, correr de fórmula. Ele falou, não, cabeça para fora, não, porque é muito perigoso. Correr de Stock Car, essas coisas. E acabou que a gente entrou fabricando. Hoje a gente fabrica os carros da Stock Car, assim como faz a preparação de todos os motores. Por isso que eu não corro na Stock Car. Sacanagem também. É que eu brinco que se eu ganhar, vão falar que eu tô roubando. Se eu perder, vão falar que eu sou tão ruim que mesmo roubando eu não ganho. Então é melhor não se meter lá, né? Então eu fui... Só de brincadeira. E aí eu faço todos os né? Fiz no passado, quando virou o carro novo tudo. Andei muito de Stock Car ali, fiz o equivalente a 3 temporadas só treinando. Uau. Né, para o desenvolvimento do carro. Então, assim, aproveitei também esse lado. Então, hoje a gente divide, né? Meu irmão fica mais na fábrica, que é tudo na mesma rua, lá na Granja Viana, onde a gente está, né, tem a fábrica que faz os carros da Stock Car, a parte dos motores, e hoje a gente está indo para eletrificação de carros de rua. Estamos começando, faz 1 ano começou e acho que é um caminho bacana, e eu fico mais no cartódromo. Eu passo meio período com o meu irmão e meio período no cartódromo da Granja Viana. É maravilhoso aquele cartódromo, né? É legal, é bacana. Graças a Deus, aí na pandemia a gente sofreu muito, mas agora voltou a... Eu fui muitas vezes lá. É mesmo? Eu tinha um grande amigo que corria de kart, mas acho que já fazem uns 10, 12 anos isso, chamava Leandro Foltra, e ele corria muito bem, muito bem. E a gente ia em todos os campeonatos, que é hora Interlagos, hora Granja Viana, hora Interlagos, hora Granja Viana. Que legal. E a gente ia acompanhar. E era maravilhoso, né? E depois as corridas que tinham, né? Que daí todos os pilotos corriam, que eu lembro que era o Massa, o Barrichello. Não tinha uma corrida tinha que era... 500 milhas. 500 milhas. A longa lá, que é todo mundo. Que era divertido. Que legal. E rolava uma resenha sempre, né? Ainda tá rolando aí, né? O kart ainda sai da vida ou não? Você corre, você gosta de brincar ainda? Então, sabe que hoje meus filhos, né? Meus 2 filhos estão lá direto. Eu, assim, como eu trabalho com isso... Todo dia eu tô lá, é uma coisa que eu não vejo como hobby, né? Diferente para todo mundo que vai lá, é a hora que entra tá de férias, eu não. Mas então, o Nicolas e o Tito já correm. Adoro. Não, já. O Nicolas, meu mais velho, tá estreando na Fórmula 4 esse ano no Brasil, e o Tito tem 3 anos a menos, tem 14 anos, mas tá a caminho aí. Então para mim, eu gosto quando eu sento a bunda no kart e ando, adoro. Mas até me convencerem para sentar no kart, eu fico fugindo. Porque, sabe, o meu hobby é jiu-jitsu, o meu hobby é esqui na água, o meu hobby é outra coisa, não é o kart. Porque o kart meio que virou trabalho, sabe? Assim, Não tem mais aquela adrenalina de antes. A hora que eu sento, sim. Mas até sentar é complicado chegar lá. E quando eu não sabia dessa da fabricação dos carros ou da preparação dos carros. Qual que é o grande desafio hoje de preparar um carro para Stock Car, cara? A Stock é uma categoria, né? Lá atrás a Stock Car veio do Opala, né? Quando meu pai corria de Stock Car, era um carro de rua preparado, tunado. Mais ou menos que é a Copa Truck hoje. Você parte de um carro de rua. Só que com a evolução e tendo que ficar mais leve, mais seguro, e é o caminho que o mundo inteiro fez, precisaria fazer uma gaiola para deixar o carro mais moderno. E para sair do monobloco do Opala, que nem mais estava em linha, né? Então, o Carlos Coll, na época que ressuscitou a Stock Car, ele procurou meu pai, a gente fabricava kart na época, e ele falou, putz, preciso de uma gaiola. Uma gaiola com kart, o kart é bem complexo, porque ele não tem suspensão, então você precisa fazer muito bem a parte de chassi, né, do tubular dele. Então, a gente tinha esse know-how e acabamos fazendo o primeiro Stock Car
usando os motores 6 cilindros ainda, que era o que tinha na época. E depois de uns 2, 3 anos, a gente colocou um motor V8 americano. Então, quer dizer, é super complexo. A gente começou com a gaiola e depois hoje é praticamente o carro inteiro, né? Assim, é bem, bem complexo. Quando hoje existe os campeonatos anuais, enfim, quando a gente vê o nome de uma montadora vinculada ao carro, a montadora não tem nada a ver com o motor, com o carro, é só a estética, é só a capa, digamos assim? Exatamente. Em muitas categorias é isso que acontece. Por quê, né? Para você fazer um Corolla, um carro da montadora, que é o que está estampado lá, com 500 cavalos e que aguenta todo esse trampo aí, né? Esse tranco do... Não vai dar certo, né? Com o carro de rua fazer isso aí, ele vai virar marcas, fraquinho, aquelas corridas que já existem. Então, no caso da Stock, é muito mais marketing. A parte de cima do carro monobloco, uma parte do carro é real. Realmente as montadoras dão a lata, né? Tem a parte de cima, capô, as laterais, é a lata do carro, mas é montado em cima de uma gaiola. Então, quer dizer, tem uma parte sim do carro, sim, mas a grande maioria é a gaiola e o motor, que é da marca, mas não deles, não necessariamente eles fabricam. A GM é a maioria dos motores, e no caso da Toyota é um fabricante neutro, que não tem marca nenhuma, não é de nenhuma montadora, e a gente coloca o nome da Toyota. Quando você faz um flashback de lembrar da saída do kart, da Fórmula 3, o que for, até chegar na Indy, pensando no contexto atual hoje, acredito eu que naquela época, né, Jafone, para o garoto sair do kart e tentar alçar um outro voo, era muito complicado aqui no Brasil, né, para você chegar numa Fórmula 3, numa Fórmula, enfim, para ir para fora, enfim, por causa de grana, de patrocínio, enfim, tal. Hoje, com essa nova roupagem da Fórmula 4, enfim, tal, se torna mais fácil esse acesso? Ou você considera que a dificuldade é a mesma? Eu acho que está tão difícil quanto. Viu? Talvez até mais. Vamos lembrar que na minha época, a gente chegou a ter mais de 5, 6 brasileiros na Fórmula Indy. Né? Na Fórmula 1 tinha 3, 4 ali. E eu acho que o Brasil, com a entrada da Stock Car, o automobilismo nacional ficando mais forte no Brasil, a tendência é diminuir a ida do pessoal para fora, porque é um motivo muito simples, né? No caso que eu fui, era, por exemplo, a Hollywood que me patrocinava na época, que eu arrumei, né? Assim, depois de alguns anos na Indy Light. Só que você imagina, na época da Indy, um patrocinador colocar lá $6 milhões, que é o que custava mais ou menos na época, eles tinham que voar ainda. Né? A Hollywood, no caso, era uma marca brasileira, que precisava aparecer no Brasil. Então eles precisavam mandar todos os clientes para lá, né, o Indianápolis levavam 10, às vezes 20 pessoas, e para algumas outras corridas me trazer cada mês para cá para também né, fazer toda a parte de propaganda lá para eles, de mídia. Então, quer dizer, o custo é muito alto. Só que não tinha Stock Car, não era desse tamanho. A partir da hora que tem uma Stock Car, né, o patrocinador vai falar, peraí, por que eu vou mandar o cara lá para aparecer na mesma TV, no mesmo, né? Era a Band que mostrava a Indy, hoje a Band mostra a Stock Car, né? Então, para ter o mesmo retorno de mídia, não faz sentido. Um custo mais baixo. Então, para a gente realmente voltar a ter piloto na Fórmula 1, voltar querer brigar por nomes brasileiros, tem que ter uma canalização, um negócio mais direcionado. Tem a Fórmula 4 agora, mas teria que ter companhias brasileiras, né, seja do mundo do combustível ou do banco, que tem interesse do nome aparecer lá fora do Brasil, e aí criar uma linha direta. Não simplesmente pegar um moleque e tentar arriscar levar esse moleque lá para fora, que é o que tem acontecido. Porque assim, a chance é muito difícil. Quando o menino, às vezes você pega um menino muito bom no Brasil, ele vai morar fora, a cabeça dele já muda, né? É um carro, era no kart, e às vezes ele não se adapta a morar lá fora. Então é muito complicado. A vida, né, do brasileiro quando sai para viver lá fora não é fácil, né? O europeu ou o americano, falando de Indy, Fórmula 1, eles já estão em casa praticamente. É a mesma coisa do que para a gente correr de Stock Car. Então teria que ter aí um filtro maior, uma linha maior, apoiando vários pilotos. Então vamos ver se agora com a Fórmula 4 acontece isso aí. Exatamente. Isso. Porque acho que é o sonho de todo o jovem que já está no kart, ele sempre vai querer alçar um voo maior, né? Mas como ir, né? Mas vamos supor, o meu filho mesmo, antes de
o Nicolas, que é o mais velho, da Fórmula 4 Brasil, a gente estava pensando em alguma coisa, se tocar no Brasil é legal, de repente ficar aqui. Ele mesmo, sem eu falar, porque ele sabe o quanto difícil. Peraí, eu vou para lá, porra, a gente tem uma grana super limitada, eu consigo um patrocínio aqui que mal fecha a conta do ano e eu tenho que pôr o resto. E depois, o próximo passo custa o dobro, e depois o triplo, e depois 4 vezes mais, quer dizer, não acaba, né? Pagar para... Então, assim, peraí, vamos tentar correr de Stock Car, correr de Endurance, correr de alguma outra categoria, que dá para se divertir igual, ganhar um dinheirinho e ainda estar no seu país e poder trabalhar aqui, né? Voltando para ti, lá em Indianápolis, ou Fórmula Indy, enfim, 2 sensações, Giafone, né? Chegar no pódio numa corrida em uma das etapas, enfim, das tradicionais etapas, que é a 500 milhas, enfim. Qual a emoção disso, de olhar para trás mesmo, assim, hoje quando você bate um papo com seus filhos, enfim, com os amigos, qual que é a emoção de transmitir isso lá? Cheguei, né? Cheguei até lá, conquistei, enfim, tal. Eu queria que você comentasse sobre um grande acidente aí, que eu acho que vai ser legal também. Então, na Fórmula Indy é engraçado. Ontem, por coincidência, eu estava essa semana, né? A gente está no mês que acontece a prova de Indianápolis, é sempre no final de maio. E o meu filho estava vendo, mais velho, que está no carro, já estava vendo a classificação da Indy e me perguntando tanta coisa, porque ele não viu. E quando ele viu, ele chegou a ter uma foto dele dentro do carro, mas ele tinha 2 anos, 1 ano e meio ali. E ele falou, putz, não acredito que você já passou por tudo isso, né? Assim, eu falei, nem eu. Então eu fiz 6 corridas de Indianápolis. É uma pista super complexa, assim, porque do jeito que ela pode te trazer memórias muito legais, é uma pista muito traiçoeira. Se você tem um carro ruim, como eu tive na maioria delas, você acaba... É um sufoco atrás do outro. Na minha época, você treinava o mês inteiro lá. Então, você ficava dando nó, você entrava em parafuso. Quando não ia bem, você voltava para a pista e arriscava. Enfim, daí 2002, aliás, eu tive meu melhor resultado, que foi um terceiro, e que foi engraçado. Foi um terceiro mais amargo, porque eu estava em segundo, né? Eu tinha acabado de passar o Paul Tracy, e entraram no rádio e falaram, o Elinho que ganhou aquele ano, o Hélio não tem combustível para chegar no final, então só se mantém que ele, né, você vai passar, ele vai ter que entrar para o box. E nisso veio o Dario Franchitti para ajudar o Paul Tracy, enfim, e aí o Hélio tinha que economizar combustível atrás dele, eu acabei tendo que tirar o pé, o Paul Tracy me passou, deu uma bandeira amarela, acabou a corrida. Então, assim, foi muito legal, mas pra mim foi meio decepcionante. Falei, nossa, eu falei, o terceiro é muito bom, mas podia ser o segundo. Podia ser o segundo já tava lá, e o primeiro falavam que tava na minha mão já, então eu falei, então não é que foi tão bom. E o acidente, cara? O acidente foi, tive em Kansas, que foi o ano seguinte, 2003, eu bati com o Dan Weldon, que era o ano de estreia dele, que depois ele acabou morrendo num outro acidente, onde eu já estava comentando a Indy. E daí eu estava junto com o Tony, a gente estava trocando vácuo lá, ele não me viu, e ele veio para dentro, eu já estava lá, e enfim, acabei indo para o muro. Aí a roda, os carros, eles têm um aparato de segurança lá, isso tem na Fórmula 1 até hoje, começou na Indy, que é para a roda não ir para o público. Né? Então, no passado aconteceu nos ovais, de quando você bate, a roda sai do carro e voa para a arquibancada e vira uma bomba. Então, eles têm umas cordas bem fortes lá, né? Com material bem forte, e que é para ficar dentro do carro. Só que eles colocam numa distância que é para não chegar na cabeça do piloto e também para não sair do carro, então é meio calculado. Só que ela ficou entre o muro e o cockpit. Então, a hora que eu bati de lado muito forte, ela entrou para dentro. E aí me espremeu. Aí eu quebrei bacia, quebrei fêmur, Aí foi uma paulada bem daquelas no jeito, né? E talvez não. E o dia, com certeza que eu senti mais dor da minha vida, porque a pancada na cabeça não foi muito grande. Então não apaguei. Eu já dei outras que eu apaguei. E essa aí, eu lembro que eu vi os médicos chegando e tudo que eu falava era assim, me apaga, pelo amor de Deus, que eu tô com muita dor. E aí o cara nada, né, não queria me apagar, ele me mexia dentro do carro. Eu sempre falei isso aí, que parecia que tinha um saco com vidro quebrado dentro, era a minha perna. Eles tentavam me mexer dentro do carro, tava tudo quebrado. Eu sentia o osso mexendo, tudo assim. E eu falava, não me encosta, não me encosta. E eu fui gritando até me puseram no helicóptero.
E aí ainda a história que é engraçada e é triste, que depois virou... Eu joguei no briefing lá dos pilotos para ver quem que já tinha tomado essa. Que eu não sabia disso aí, né? Chegou no helicóptero, o cara corta meu macacão e me faz um fio terra lá, né? Falei, hoje não é meu dia mesmo, Eita. né? Falei, que é isso? Pô? Aí eu já tava, meu dia já tá tão ruim, o cara vai lá, o que tá acontecendo? isso, Eu nunca cara? tinha ouvido falar nisso, o que tá fazendo? Aí depois eu falei, hoje não é meu dia mesmo, né? Hoje não é meu dia mesmo. Mas tinha um porquê? Tinha, é porque daí eles dizem que se tá sangrando, você tá com hemorragia interna. Então, por ali, ele sabe da gravidade. Mas até o cara me explicar, já tinha passado 2 dias. Eu falei, pô, os caras não foram com a minha cara. Nada de Já afeto, foram. carinho. E aí depois no briefing lá, a primeira coisa quando eu voltei, depois de uns 3 meses lá, eu levantei no briefing, eu falei, já tava de muleta ainda e tudo. Eu falei, eu queria saber quem que tomou a checada aqui, porque tinha nego que bateu pra caramba aqui. Eu vou bater de propósito, né? Já tinha gente bater de propósito. Mas daí lá. nessa hora... Aí eu descobri vários, viu? Vários? Opa, eu já descobri, eu falei, pô, tudo, isso aqui, tava todo mundo com vergonha de falar. já aconteceu isso. A gente já tá fazendo de teste, já pra garantir se um dia bater. Mas aí ficou um dia, talvez aí o dia mais marcante da minha vida. E Giafone, quando passa por um acidente desse, dentro da Indy, por exemplo, vem à tona o Zeca falando, sem pilotar com a cabeça pra fora. Sim, vai sabe? No carro fechado. E o meu pai, pra você ter uma noção, ele no Brasil ele não ia, raríssimas corridas ele ia, ele vê na pista até que ele aguentava. Mas ele em São Paulo aqui dizia a meus amigos que ele tomava um iscão antes e na hora da largada ele ia dormir. Esperava acabar. Ele esperava acabar e pronto. Ele não gostava não. Mas sim, eu até me incomodava, porque falei, putz, se era para estar lá andando bem, como eu tive, né? Eu cheguei em 4º no campeonato, brigando por corrida, um bom patrocinador, uma boa equipe, para mim valia a pena. Mas a partir da hora que o patrocinador saiu, eu dei essa batida, né? Eu errei em algumas estratégias de aceitar convite de equipe, eu achei que não era a hora certa, enfim, alguns erros de... aí eu comecei a aceitar a equipe ruim. E aí não vale a pena. Aí eu estava completamente desmotivado. O meu último ano foi com o AJ Foyt, que é um cara sensacional, super tradicional, mas um carro que é uma porcaria até hoje, né? Eu brinco, o Tony Kanaan foi lá, quando ele foi para a equipe, eu falei, olha, cuidado com esse, aliás, com aquele, o Tony com combinaria aquele. com o NapaCast. É verdade. O Tony combinaria. E daí o Tony foi para lá, impressionante, né? Todos os brasileiros que foram para lá praticamente encerraram a carreira, e o Tony teve, né, a vantagem, né, ele andou muito mal lá e agora fechou para fazer algumas provas nos ovais com a Ganassi, aí ele está certíssimo. Então não faz o campeonato todo, algumas provas, mas numa equipe boa, porque equipe ruim realmente complica. Ô Felipe, mas normalmente quem tá na Indy, na Fórmula 1, enfim tal, quando tá acabando um pouco a carreira, digamos, aposentar, normalmente migra para Stock Car. E você foi para Truck. Exatamente. Você foi na contramão. Por que você escolheu Truck? Foi questão da memória do pai? De um legado? Como foi a ideia, assim, de ir pra Truck? Foi só porque eu não podia correr de Stock Car pela história do meu pai fabricar os carros. Foi só por isso. Só por isso. Mas a vontade era Stock. Vontade era Stock, com certeza. Aí eu fui pro caminhão e adorei. Assim, no primeiro... Quando eu... eu vou falar de marca, tá? Porque a gente tem um baita patrocinador da Fórmula Truck aqui. Ah, é? É a Frum. A Frum é parceira nossa. O Nuno, que é do comercial, Nuno é meu amigão pessoal, ele tá em todas as coisas. Olha que legal. A Frum tá com a gente também. E a Truck é muito legal porque você usa muita peça, como é o caso da Frum, muita peça que às vezes são originais do caminhão de rua. Então vira um teste mesmo, né? E como foi ir pra caminhão? Caramba. Imagina. Primeira vez que eu guiei um Stock Car, eu achei que era um caminhão. Porque eu tava acostumado com Fórmula, né? E a hora que eu guiei no caminhão, eu falei, não, agora eu sei o que é um caminhão. Porque é completamente diferente, é manhoso, mas é muito gostoso, porque ele tem potência. A primeira impressão é muito ruim, para quem já guiou em carros, né, mais rápidos. Só que depois ele fica muito interessante, porque ele é manhoso, ele tem muita potência, tem aquele lag do turbo, você precisa entender muito o jeito como ele funciona e pode mexer muito. Que isso é bom e é ruim, né? Porque... o desenvolvimento é permitido, mas obviamente que as equipes têm diferenças maiores aí entre as equipes por poder mexer. Mas o caminhão, ele não é o da montadora original, ou é? Ó, no caso meu agora é o Iveco. Eu pego a cabine de rua da Iveco, recorto ela para ficar mais baixo, mais tunado, né? Onde vai a roda, assim, ela é recortado, mas é a mesma cabine. E as longarinas são a mesma, o mesmo motor é exatamente o mesmo motor, só que daí você coloca um turbo maior, você prepara o motor, coloca mais taxa. Ele chega a quanto?
A gente já teve, quando era mais liberado, esse motor chegou a ter 1.300 cavalos. Hoje está em torno de 1.000 cavalos. Hoje chega a 210, 220, já chegou a 240. Então, e hoje foi tirando um pouco de potência porque você tinha que fazer um motor zero por prova e acaba ficando muito caro, né? Então, diminuindo a potência, aí você consegue levar umas 4 corridas aí sem trocar o motor. Sem trocar o motor. Desde 94, pós acidente com o Senna, o avanço de segurança nos carros aumentou muito. Na Truck também aumentou a segurança? Eu Ou acho os que acidentes são mais... não tem tanto risco quanto no... Olha, não, já que é? a Truck, pelo incrível que pareça, ela, se você olhar, né, para trás os acidentes que tiveram mais graves, a Stock Car machucou mais do que a Truck, ainda mais em acidentes fatais, assim, né? Mas também pode ser um pouco de sorte de um lado e azar do outro, né? Mas eu diria que o automobilismo, de uma forma geral, até antes da época do Ayrton, né? Você tinha o combustível, antes você podia pôr em qualquer lugar a quantidade que você quisesse, o negócio era uma bomba atômica, né? Batia, saía explodindo tudo. Então, e assim é até hoje, só que numa proporção muito menor, porque já está muito seguro, né? Mas você pegar a paulada do Grosjean que deu, né? Que pegou fogo o carro há 2 anos atrás, mais ou menos, esse novo carro da Fórmula 1 já tem um monte de modificações para que aquele tipo de coisa não aconteça mais, né? Tanto do lado da pista quanto no carro. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei... Não, infelizmente, você tem que machucar a gente para corrigir. Na rua é exatamente que é na rua, né? Pela punição, pela falha. O cara bateu e morreu. Por que ele morreu? Investiga. Hoje tem mais investigação. As investigações estão muito melhores. Tem sensor para tudo que é lado. Você tem um acelerômetro dentro do ouvido, então você sabe na cabeça a força G que o piloto sofreu. Isso nas provas lá fora, isso eu tinha na Indy. Então... eles começam a fazer, né, com esse monte de informação, o carro muito mais seguro, e na rua não é diferente, né? Eu, quando era moleque, eu não usava cinto. Você não, né? Hoje estou com 47, jamais. Até acho que meus 16 anos eu viajava para cima e para baixo, que cinto de segurança, né? E então só quando tornou obrigatório mesmo que o pessoal começou a usar. E assim foi, né? Os carros, né? Airbag, a mesma coisa. Então, a mesma forma que acontece na rua, na competição. E qual o tesão da Fórmula Truck hoje, quando você entra numa competição? O que é legal? Cara, Edu, eu gosto... Hoje, é assim, o único prazer que eu tenho é de eu ter chance de vencer. Senão, não me dá prazer nenhum mais, assim. O que me dá vontade é de... Não é lazer, terapia. Não. Olha lá, acelero. Não, eu quero saber assim, tô entre os 4, entre os 5 ali, com chance de ganhar. Posso não ganhar, posso chegar em 5º, 6º, mas com chance de ganhar. Agora, pegar um caminhão, como eu peguei quando eu mudei de equipe agora, recentemente, eu quase larguei mesmo. Não larguei porque eu falei, eu seria... estaria errado comigo mesmo. Eu peguei isso aqui porque eu sabia que ia ser um desafio grande. Era uma equipe que não... de Laranjal Paulista, inclusive também do interior de São Paulo. E com o Djalma, que é o dono da equipe, e que não é do ramo de competição. E a gente penou muito. A gente pegou uns caminhões do nada, com um pessoal que não conhecia. E agora, né, os últimos anos, estamos sempre brigando pelo título no final. Agora estamos em 3º no campeonato. E aí volta a dar o prazer, né? Mas no começo foi duro. Mas a gente tem estrutura no Brasil de bastante pista para truck? As mesmas que corre de Stock Car, é até melhor, porque Stock Car exige uma pista mais lisinha, uma pista melhor. A Truck, qualquer asfalto aí tá bom, né? A gente usa o mesmo pneu de rua, então só que lixado na frente e original atrás. Então o desgaste de pneu não é muito grande. Para uma Stock Car, por exemplo, é um pneu de competição. Você vai para uma pista que tem muito no Brasil, que não cuida mais, o asfalto está velho, esse asfalto faz consumir muito os pneus. Então acaba que a categoria não vai, porque um jogo de pneu custa lá 7, 8 mil reais. Então, para uma Stock Car que usa lá 2 ou 3 jogos, mais... você acaba com os pneus e acaba ficando caro a brincadeira. E o volume de estrutura de equipe é a mesma de uma Stock Car para Fórmula Truck? Não, a Stock Car hoje é mais profissional, tem mais dinheiro envolvido, acho que eles estão mais profissionais. Eu diria que na Truck você tem lá umas 4 equipes legais, nível Stock Car, mas o resto não. O resto não tem uma estrutura legal ainda. A maior parte hoje, tanto em Stock como Truck, marcas detêm, Jafone? Ou são equipes de dono mesmo? Não, dono. Dono. Tudo... acho que é muito lance de família, assim, né? Acho que a competição vem isso. Você pega as pessoas tradicionais, os caras que... Quando meu pai corria na Stock Car, muitos daquela época ainda são os donos de equipe, e assim acontece no mundo inteiro. Assim é com a NASCAR, assim é com a Fórmula Indy.
e com a própria Fórmula 1. A Fórmula 1 é um pouco diferente que, né, vira e mexe estão comprando, né, as grandes marcas estão comprando, mas as pessoas que trabalham, automobilismo é um mundo muito fechado, assim, e muito específico. Então as pessoas vai entrando gente nova e quando ela entra e fica, dificilmente ela sai, né, porque ela vai pegando o jeito daquilo lá. E você e sua família nunca quiseram montar uma equipe e ter algo assim? Não, porque a gente competia, como a gente fornece para a categoria... Não, só na Truck, por exemplo. Então, já no passado pensamos um pouco, mas aí meu irmão, não quero ter equipe, dor de cabeça. Então eu falei, quer saber, pra gente não ter nada a ver realmente com... Como eu não queria ter envolvimento familiar, né, com a equipe, que vamos falar isso, aquilo. Eu falei, melhor eu estar numa equipe que não tem realmente nada a ver com a minha família, como contratado. Exatamente. Você é o piloto da equipe. Exatamente, e é melhor. Recebe por isso. Exatamente. Hoje toda a rentabilidade dessas categorias Brasil hoje, Stock Car, Truck, enfim tal... 100% em função dos patrocínios das marcas. Exatamente. Você sobrevive em função disso. Exatamente. As marcas, então no meu caso, né, você tem um monte de marcas lá dentro do caminhão, onde o caminhão é Iveco, mas você tem um monte de parceiros, e assim acontece na Stock Car, né? São empresas que patrocinam, né, um campeonato. Um carro na Stock Car custa lá em torno de 2 milhões, e o da Truck por ano, né, 2 milhões de reais por ano, fora o salário de piloto. E na Truck varia muito, porque a Truck, se a montadora te dá o apoio, custa muito... se ela não te der o apoio, vamos falar que custa 1 milhão. Se ela não te... 1 milhão e 300, alguma coisa assim. Se ela te der o apoio, pode custar metade, ou depende. Aí depende dos patrocínios que você vai arrumar. Isso para rodar a temporada. Provas? A temporada depende. Esse ano são quantas? São 7 eventos e algumas rodadas duplas ali. Então, você está falando aí de 9 a 10 provas, e a Stock Car, se eu não me engano, são 9 ou 10 eventos, com algumas duplas também. Depois da pandemia, eles deram uma encurtada. Os 2 campeonatos diminuíram um pouco de tamanho, daqui a pouco deve voltar. Antes a Truck era 10 e a Stock 12. E o kart no Brasil hoje? Continua forte? O kart vai bem, Edu. O grande lance do kart é o amador, né? O que sustenta toda a cadeia do kart, seja das fábricas, as pistas, né, e tudo que envolve fábrica de pneu, é o kart amador. A competição... Quando você fala o amador, por exemplo, é ainda o 2 tempos você colocar no tranco, ou você está falando o amador que a gente vai no Beto Carreiro para andar, por exemplo? Então, são 2 business, né? Um é o amador que você não tem nada, você simplesmente quer ir lá e se divertir. Esse é o maior, né? Vamos supor, estou falando do cartódromo da Granja Viana, você tem lá de 7 a 8 mil pessoas que andam por mês nesse tipo de kart. Quer dizer, você tem um kart... Resenha, exatamente. Total, mas é o kart normal. E esse é o business maior da pista. É um kart normal, com motor 4 tempos, bem mais lento, né? Ele chega lá a 70, 80 km por hora, tem aquela proteção lateral e tudo mais. Quando você vai para o kart profissional, que o bicho muda, né, da água para o vinho. Porque você já precisa ter o seu mecânico, você precisa ter o teu kart, lugar para guardar. Então, assim, o trampo é muito maior e o custo também. Só que mesmo nesse kart profissional, o que mais tem, o que vira ele é o kart amador. Ou seja, é um cara como você que fala, pô, eu gosto de brincar de kart. Eu quero algo a mais do que aquele kartzinho que eu tinha lá. Daí você compra seu kart, contrata o mecânico e assim vai. Então... eu diria, e daí em paralelo você tem aquela molecadinha que faz, né, começa com os 8 anos e aí é o profissional mesmo, é aquele que quer seguir carreira, mas a carreira dele no kart acaba com 16 anos, 17 no máximo, porque depois ele vai para o carro. Então, quer dizer, eles viram de categoria de passagem, né? Então, o que sustenta toda essa cadeia é o cara que... É o lazer, porque o cara lá eu tenho cliente lá e amigos na Granja que eles começaram a brincar com 25, 30 anos e hoje tem 45, ou começou com 40 e hoje está com 60 e ainda brincando. Exatamente. E criança com que idade começa no kart? 8 anos. 8. A escolinha dá para começar com 7 ali, mas eu acho que menos, muita gente insiste em colocar menos do que isso, 6 anos eu acho que não vale a pena. Os acidentes com kart hoje também, a preocupação já muda um pouco com a competição, ou é o mesmo kart de 15 anos atrás? Não, kart, assim como a gente estava falando, né, tudo foi evoluindo, né, a parte de absorção de impacto, as pistas, o kart ainda tem aquele lance que não tem cinto de segurança, não tem Santo Antônio, justamente na hora que ele capota, para o piloto sair do kart. Então, tem alguns países, tem alguns estudos que eles estão começando a pensar em alguma proteção, mas não tem nenhum estudo fixo ainda. Todos os estudos mais aprofundados falam que é mais seguro você ser lançado do kart. E assim como o kart indoor também.
Né? Mas por que não tem cinto de segurança em Santo Antônio? Quando é uma pistinha pequena, naqueles karts indoor pequeno que tem na Europa, aí sim é vantagem. Mas quando é uma pista grande, que o cara já chega a 70, 80 por hora, caso ele capote, é melhor você não estar amarrado nele, que senão você vai ficar chacoalhando dentro dele e você pode se machucar mais. Uhum. Eu me recordo, na época do kart, minha irmã e meu cunhado andavam no indoor de cidades normais, compraram, eu lembro do tranco, eu era pequeno, né? Eu lembro que tinha, né? E aí tinha equipe, tinha carreta, enfim, tal. E aí teve uma época que eles falavam, acredito eu que era assim, o custo ainda dos equipamentos no Brasil, a sapatilha, o macacão, um bom capacete, enfim, tal, às vezes se equipara até um valor do próprio kart. É verdade. Né? Isso permanece? Hoje a gente tem mais marcas nacionais, já mudou um pouco? Não, hoje tem marcas nacionais, tem gente fazendo coisa por aqui, mas tem alguns lances ali de segurança que custam um pouco mais, que não tinham na época protetor de costela, né? Hoje em dia, até no kart, né, rental lá, que a gente chama o kart indoor, a gente aconselha usar. Então tem mais aparatos. Uhum. Não, mas o mais caro mesmo acho que eu diria que não é nem o kart. O problema maior do kart profissional é você manter ele, né? Apesar de que o que era 20 anos atrás, na minha época, qualquer piloto bom, assim, que tinha que ter equipamento para ganhar, eu tinha que ter meia dúzia de motores, né? 2, 3 karts. Hoje em dia não. Hoje meus filhos têm um motorzinho, tem um kart e você troca se der algum problema. E normalmente as categorias que... legal isso. Isso aí diminui. A qualidade dos equipamentos melhorou muito. Então está muito melhor isso aí. E Jafone, além de puta história de piloto, empresário, gestor da granja, o kart do Beto Carreiro você administrava também ou não mais? O interno. Né? O pequenininho a gente que administra. Ainda? Ainda. Tá lá com vocês lá. Que é lindo, né, cara? Lindo. Comentarista, eu quero falar depois da parte da TV contigo. Mas, além de tudo, eu descobri que você é comissário, mas não é comissário de bordo. Me conte como que é ser comissário. A minha entrada para a Fórmula 1 internacional saiu daí, né? Então, quando eu voltei da Indy, teve um presidente da CBA, que foi o Cleiton Pinteiro, que falou: você quer ser comissário de Fórmula 1? Eu falei: você é louco? Nem sei o que faz direito. Eu também tinha, eu tinha passado por tudo, mas todo mundo confunde, até os próprios pilotos. Mas o que é o comissário, o diretor de prova, quem manda, quem, né? E eu falei: deixa eu me inteirar um pouco do assunto, deixa eu ler um pouco. Aí eu pensei, falei: cara, quer saber o quê? Eu não tive minha faculdade, infelizmente. Eu me encarei como se fosse a minha faculdade do automobilismo, né? Assim, eu falei: eu vou estudar, vou me dedicar nesse negócio. E meio caí para dentro mesmo, né? Sabe, lendo, me informando, comecei gostando, né? Fui gostando, comecei a participar das provas de Fórmula 1 como comissário nacional, e que não necessariamente você precisa saber muito. E depois, mais para frente, depois de 7, 8 anos, o Charles Whiting, que era da FIA, né? Que ele acabou falecendo 2 anos atrás aí, me chamou para ser comissário internacional. Aí eu fiz um monte. Eu fiz Fórmula 1, Fórmula 2, GP2, GP3 na época, turismo, Fórmula E. Uma vez que você está na posição de comissário da FIA, aí o leque na Fórmula 1 eles não chamam para mais de 4, 5 provas por ano, porque eles não querem uma tendência, tipo, o cara é brasileiro, ele vai dar... Você pode ter preferidos, né? Pilotos preferidos, então os comissários estão sempre girando na Fórmula 1. Mas para o pessoal que não entende, o que é o comissário, né? Para responder a pergunta, é o juiz do futebol. Só que diferente do juiz que você tem um cara no meio do campo e você está sempre vendo ele, os comissários variam de 3 a 4, normalmente um comissário piloto convidado, um chairman que eles chamam, que é o principal, o segundo comissário e o comissário nacional, mais um piloto para dar uma olhada por cima. Então eu trabalhei tanto quanto piloto como segundo comissário. E daí, tudo que a corrida, quem faz ela girar é o diretor de provas, é o cara mais importante, é o cara, deu um acidente, põe bandeira amarela, bandeira vermelha, para a corrida, né? Ele vê a corrida como um todo. Toda hora que acontece alguma coisa que tem que ser analisada, vai para a sala dos comissários. O VAR. O VAR, assim, a gente tem o VAR na Fórmula 1 há muitos anos. Eu até brinquei quando saiu o VAR. E, né, então você tem uma sala, você tem todas as onboards, você tem a telemetria de todos os carros, o rádio de todos os carros, é muita informação, só que você precisa ser o mais rápido possível também.
Então, assim, é a pior... Eu fiquei muitos anos e jamais fazia... Eu não tinha orgulho, sou comissário, porque é uma posição de porcaria, né? Assim, é o juiz de futebol, né? Chato. O cara acerta tudo, ninguém fala que o cara acertou. O cara errou uma, acabou com o cara, né? Então eu ia para as corridas de Fórmula 1 quietinho. Muitas vezes fazia corrida e ninguém sabia que eu tava lá, né? Porque ninguém vê, né? Você fica quietinho. Eu falei, não tem orgulho disso aqui, não. Isso aqui só toma paulada, né? Mas o aprendizado e os contatos é muito legal, né? E depois, isso que acabou, sem eu imaginar que poderia acontecer. Eu trabalhava como comentarista na Band da Fórmula Indy, né? Desde que eu parei de correr em 2007, 2008, com o Theo Giuselli, que me colocou lá dentro. E fiquei anos lá com o Theo, depois o Luciano Del Valle, uma galera toda lá. E aí, por ser comissário da Fórmula 1, a Globo acabou me chamando para fazer parte lá do grupo. Mas eu falei, quando me ligaram, eu falei, vocês estão loucos? Tipo, né? Eu vou falar o que de Fórmula 1? Não, lance de comissário, a gente gosta dos comentários da Indy e vamos tentar juntar, né? Isso aí que é interessante. Aí fazia sentido. E daí foi de novo um desafio que eu tive que cair de cabeça, né? Porque você comentar uma Fórmula 1 não tem nada a ver com a Fórmula Indy. E o que eu fazia, eu sabia a parte de comissário, era 10% do que eu precisava saber realmente, né? Então foi um desafio muito grande. Um baita aprendizado, né, cara? Muito. E também, assim, igual eu fiz quando caí para dentro dos comissários lá, eu tive que mergulhar de cabeça aí. E eu me dediquei bastante porque né, os fãs de Fórmula 1 tem cara que acompanha, assim, que se você falar qualquer coisa, confundir um nome, o cara já corneta, né? Assim, a Fórmula 1 tem... Isso eu não sentia na Indy, né? A Indy você tem lá os caras que gostam, você tem uma audiência, mas a Fórmula 1 tem... talvez algumas centenas lá de caras que são completamente obcecados, que é muito legal, mas que eles sabem muito. Então você precisa... saber o que comentar. Exatamente. E agora na Band. Aí eu fui para a Globo, a Fórmula 1 acabou, foi uma experiência super legal, uma empresa muito legal, e acabou que a Fórmula 1, né, quando eu cheguei lá, fiquei 2 anos lá, ela acabou saindo, e dei muita sorte aí de conseguir o meu contato de volta na Band e voltar para a Fórmula 1. E tá com o comentarista lá de novo. E comentando lá com a turma que também eu já comentava na Globo, né? Que saíram antes do que eu, o Serginho Maurício, o Regi e o Max Wilson, que comentava para o Sport TV, também já tinha bastante experiência de Fórmula 1, mas no Sport TV. Então, e agora a gente tá todo mundo junto lá, tá muito bacana. Qual o mico que já pagou sendo comentarista? Mico? Não dá aquela história de... Sabe quando é comentarista de jogo de futebol, o cara torce pro time que ganha, o cara faz... a emoção é outra. Mas sabe que a gente toma muita paulada lá, porque, você torce pro fulano, e acho que a mesma coisa com o Max. Talvez os pilotos, os ex-pilotos, que já passaram por isso, não tem... não tem uma preferência. Tipo assim, agora ganhou o Verstappen, eu vou torcer para agora ganhar o Leclerc, que eu quero esse campeonato pegando fogo até o final, o que eu quero. E que o Hamilton chegue ganhando também para embolar os 3, né? Então, chegar com 5... o que eu menos quero... qual é o piloto que você mais gosta? Seria, sei lá, o Ricardo. O que eu menos quero é ver o cara ganhar todas as corridas e o campeonato ser uma porcaria, né? Então eu torço muito pela competitividade, porque também como piloto é isso que você quer ver, né? Você não quer ver um cara desaparecer e ganhar. Então, eu penso muito desse lado. Agora, voltando para o mico que você falou, talvez o meu maior mico tenha sido no Sport TV, só que foi numa classificação. E eu acho que não estava no Sport TV, estava só no Globo.com. E aí eu me empolgando, eu tava lá, o cara falou, e agora eu tava falando da classificação. Eu falei, agora entrou na reta aí, agora é pau dentro. Aí eu falei, né, assim, é pé embaixo eu devia ter falado, né, assim. Aí eu falei, eu acho que eu pisei no tomate, né. Aí eu fiquei quieto, lá daqui a pouco entra o diretor e fala, tudo bem, tá super legal, só que o pau você pode deixar do lado de fora. E foi. Desculpa. Vamos relembrar lá do exame. Vamos relembrar lá do exame da Fórmula Indy. Vamos relembrar. Vamos voltar no exame. Aquele lá foi a minha pior pisada. E o que você acha o que é gostoso de ver na Fórmula 1 hoje, e pensando como comentarista da Fórmula 1, de muitas vezes a gente, agora brasileiro, né? Você fala assim, cara, não tem mais a emoção do domingo de assistir um brasileiro correndo. Um Barrichello, um Massa, enfim. Com a mesma empolgação da torcida. Falar, será que esse ano, aqui em Interlagos, vai ter um brasileiro no pódio? Vai ter o Rubinho sambando? Vai ter, enfim. Como você enxerga isso hoje nacionalmente, né? Quando a gente ouvia
o tema da vitória, que é a música do Senna, quando a gente viu o Rubinho sambando e chorando, enfim. Como que você enxerga esse fanatismo pelo automobilismo que hoje, em função da gente não ter um brasileiro tão na ponta hoje, faz com que a gente não tenha isso, cara? Então, Edu, sabe que me surpreendeu, né? Eu acho que o Netflix veio para dar uma mudança na Fórmula 1, porque eu tô com você 100%. Até uns anos atrás eu vivenciei muito isso na parte de comissário, né? Trabalhei de comissário quando guiava o Rubinho ainda, guiava o Massa, outros brasileiros, o Felipe Nasser. E então você tinha aquela torcida. E realmente assim, agora acabou, mas parece que a Fórmula 1, depois que ela foi vendida, né? Ela saiu da mão do Bernie Ecclestone e foi para a Liberty Media. Americanos sabem fazer show, né? E eu acho que eles estão num caminho tão legal, que é mais ou menos a história do NBA. Tem brasileiro, meu filho adora. Sabe o nome de todos os jogadores, sabe? Não tem nenhum brasileiro, não tem nada, não, isso entendeu? Sim, isso é super legal. Então, eu acho que a vinda... às vezes eu sei que tem amigos que não são de corrida, de repente a mulher começa, né? A mulher do meu amigo começa a falar, não, mas o Norris, mas o fulano. Eu falei, pera, mas da onde que você conhece? Netflix. Então, acho que eles tiveram uma grande sacada, né? De fazer um programa e um filme, né? Baseados, não baseado em fatos reais, né? Sim, mostrando o que realmente acontece, talvez com um pouquinho só de folclore lá no meio, mas muito pouco. Então, que chamou atenção. Mexe. Oi? Mexe. E que mexe. Então, você vê, né, o ano passado que veio Leclerc, aqui o Norris, eles não conseguiam entrar em restaurante. Todo mundo. Foi a primeira vez que eu fui em Interlagos, foi ano passado, para assistir. Tá. E aí você vê a cena do Hamilton pegando a bandeira do Brasil. Acabou. O Hamilton acabou com todo mundo. Os brasileiros... Chorando. Exatamente. Chorando. Então, ele repetiu a mesma cena. Exatamente. Ele foi muito inteligente, né, cara? Foi muito inteligente. Então, isso é legal também, né, cara? Então, o que eu acho? Eu acho que quando você não tem igual o americano agora, a corrida que teve em Miami, os caras... Eu cheguei a ver corrida em Indianápolis de Fórmula 1, que foi horrível. Né? Aquela que teve problema de pneus, correram só 6 carros. O americano odiava a Fórmula 1. E nem sabia direito o que acontecia. E agora o negócio estourou lá também. Então, assim, eu acho que é o jeito que eles estão se posicionando, né? O marketing que eles estão fazendo. E o americano é um cara que não torce. Você pega, assim, a NASCAR e a Indy, é americano. Ele vai torcer para quem? Para o americano? Não, a maioria é americano. E eu lembro do Tony, do Elinho, na época que eu corri, depois eu comentava, por eles terem vencido, andando sempre lá na frente, o americano torcia para ele muito mais do que a maioria dos americanos. Então, você acaba se pegando num personagem, numa pessoa que você curte, você se identifica, né? Então, seja ela do seu país ou não. Então, acho que a Fórmula 1 virou um pouco disso. É lógico que a hora que vier um brasileiro começar a brigar, a casa cai, né? Eu não tenho dúvida. Então, né, Max Verstappen, eu lembro provas, mesmo em Spa, né, que é perto ali da Holanda e tudo, a casa cai ali, né? Vira um mar, né, da cor ali, Red Bull para tudo que é lado. Então, isso... mas, assim, é legal de ver que existe uma Fórmula 1 muito bacana sem ter o brasileiro. Mas a hora que chegar, uma hora vai chegar. A hora que chegar vai ser muito legal. E falando nisso também, agora eu vou ter que puxar um pouco do saco da Band, mas a transmissão da Fórmula 1 pela Band deu outra cara, né? Porque não para, né? Mostra o antes e depois, e mostra as curiosidades, e desce, e tem piada, e brinca, enfim, tal. Ficou mais leve, né, de assistir. E também, talvez, exatamente pelo que você falou, né, Edu? A Globo veio de uma era que ela tá acostumada com Senna, depois com Piquet, Emerson, Senna, Piquet, Rubinho, Massa, muita gente ganhando. De repente, acabaram os brasileiros. A Globo falou, putz, agora... Eu acho que ela foi desmotivando automaticamente, né? Então, era para cumprir tabela, né? Vamos começar aqui e terminar aqui. E talvez lá dentro o pessoal não curtia, porque eles vivenciaram uma Fórmula 1 tão legal que, de repente, aquilo já não era mais legal. E a hora que foi pra Band, não, aquilo pra ela era o mais legal que tinha. E tá divertido de ver a exatamente, né? Então, quando você dá mais tempo e tudo, as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que é mais pelo que a Globo já passou, né? Aquilo lá não era mais interessante. Então, caiu na mão da Band, e hoje a Band virou, né? A quantidade de corridas, ela virou o canal do automobilismo, né? Porque tem... Fórmula 1 Interlagos, o ano passado, você estava na Band. Sim, desde o começo. E foi divertido acompanhar isso aqui? Muito, muito legal, né? Lá a gente... vou lembrar que eu faço metade das corridas, né? Como eu corro de truck, e o Max Wilson também, né, corre de endurance, tá lá, a gente divide. Então, uma faz ele, uma faz eu. Pra gente acabou ficando muito bom, muito cômodo, né? Que você não precisa estar todos os finais de semana. O Regi faz todas com o Serginho Maurício. No caso do Brasil Corridas Especiais, aí tá todo mundo.
mas a energia lá de São Paulo, que lá foi muito legal, né? Aquele todo... do jeito que trataram a gente, falando lá, o pessoal falando com o Serginho Maurício. E foi um clima de informalidade, sem protocolo, né? Deu uma sensação assim, tem que ter esse protocolo pra falar, não, parece que tava todo mundo livre. Repórter de paddock, de box, de... Né? E do nada me puseram no grid, agora vai pro grid, vai falar, vai... Então, mas é exatamente isso. Informalidade. Dá o microfone leve na mão e sai correndo. Se bala. achar aí, a gente vai. E engraçado que os próprios pilotos reagiram bem a isso, né? Na forma da brincadeira, de falar. Então, acabou talvez um pouco do ego nesse sentido, né? E tem a Mariana que tá lá e com mais bem, espaço, né? Muito bem. Agora tá o Felipe Killing, que tá indo muito legal também. Né? A Mariana conhece o meio, tá lá há muitos anos, né? Então... É muito importante você ter uma pessoa de dentro que conhece as pessoas, porque as entrevistas, né, o piloto, se você vai seguindo o campeonato inteiro, isso aconteceu na minha época né, da Indy. Quando você vem um repórter ou algum cara que te entrevistar que tá toda coisa, você já conhece o cara, você chama ele pelo nome, você trata isso aqui, o cara tem o seu celular, aí fica mais fácil, né, a maioria. Mas isso acontece com 2 ou 3. Então, lógico que a Fórmula 1 não dá pra Mariana ter o celular do Hamilton, isso aí hoje não existe na Fórmula 1. Mas, assim, ela tem os contatos diretos e o Hamilton, quando olha pra cara dela, sabe exatamente que ela é a Mariana, que é pro Brasil e sabe pra onde tá indo. Isso é muito importante, porque é uma outra entrevista, né? Muda tudo. E diga uma coisa, existe um grupo de WhatsApp dos pilotos? Dos pilotos... Dos antigos? Sabe que não tem... Vocês não tem uma resenha, não, sabe que não. Eu tenho alguns grupos que tem vários tipos de pilotos ali, mas não. Tem o grupo de Fórmula 1 da Band, tem alguns de amigos mais de corrida. E não tem tiração de salto, tipo assim, pô, você tá na truck, outro tá na Stock Car, outro não tá fazendo nada, outro parou no kart, outro não tá correndo nada. Então, tem um que é muito legal, só que eu fui expulso dele porque eu não participava muito. Você tem que participar. Tem que participar, senão você cai fora. Tem um que é bem legal, que tá todo... E eles se encontram uma vez por mês ali, mas eles me arrancaram fora do grupo. Sacanagem. E quando volta as 500 milhas da Granja Viana? Então, a gente... deve ter esse ano, ou dezembro ou janeiro de novo. Esse ano tá complicado televisão por causa da Copa do Mundo, né? Então, mas a ideia, talvez nem tenha esse ano. A gente tá vendo aí se pula um ano. Então, é uma prova que ela ficou muito grande e você tem que fazer ela com apoio de patrocinador, porque senão ela não gira mais. Não gira, ela ficou pesada. E vinha uma galera de fora participar, né? Vinha. E precisa ter inovação, por isso que precisa ter patrocínio, né, Edu? Porque para eu fazer uma provinha só para, né, fazer lá, chamar... Não, eu preciso ter uma grana para poder trazer, pagar a passagem do pessoal para vir, eles não querem dinheiro. Mas uma passagem eu preciso mandar, né? E nunca mandei, hein? Mesmo na época legal, os caras gostavam tanto que vinham. E usavam os seus cards. E usava os nossos cards, exatamente. Nem trazia kart, nada, era só pela farra. Tudo aqui, era pela farra. Então, hoje não. Hoje, para fazer um negócio legal, precisaria ter pelo menos um patrocínio para ajudar a trazer essa galera de fora. E como filho de piloto e pai de pilotos, o que você quer deixar para esse legado, cara? Pai de piloto, olha... No fundo, eu tô sentindo na pele agora. Meu filho estreou na F4, né? Fez uma corrida já. E eu vi que aí eu entendi que meu pai sofria, né? Porque enquanto eles andam de kart, ainda mais andar de kart na pista que é da família, ou é um negócio que eu lido com isso todos os dias. Para mim, o kart eu fico, né, nervoso, um pouco, mas pro Fórmula é um negócio que parecia que eu não tinha controle mais, né? Então, foi muito legal, mas foi difícil, né? Você encarar essa aí. Mas no fundo, Edu, acho que o que vale tudo, eu vejo pela dedicação no meu filho. Acorda, ele vai para a escola às 7h30, ele sai de casa às 7h30. Ele começou a acordar às 5h30 para fazer academia, assim, a empolgação deles, a dedicação, e é isso o que vale é isso aí. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Você vê que só passa, dorme falando nisso e acorda e tudo que ele pensa, os trabalhos da escola são relacionados a isso. É o foco, né? É o foco de sair, né? A galera bebendo para um lado e você vê um monte de molecada usando todo tipo de porcaria aí. E isso aí para mim não tem preço. Eles sabem que para fazer direito eles têm que seguir, né, uma linha dura. E você não precisa nem pedir, né? Não precisa falar, cuidado, não volta tarde, amanhã tem corrida. Quando tem, eles sabem, né? Quando não tem nada, volta tarde, tranquilo, não sei o quê. Mas ele já tem 17 anos, quer dizer, tá naquela idade, né? E quando tem corrida, seja corrida de kart que ele tá andando ainda,
Aí ele vai lá, chega 10h30, 11h, ele tá em casa. Acabou. Se ele tiver que acordar 8, 9. Se ele tiver que acordar mais cedo... Mas você dá palpite ou não? Quando você vê uma coisa da Fórmula 4, você fala, pô, você errou, a entrada na curva tinha que ser assim. Você dá palpite ou não? Não dá nada? Se ele pede, eu tento Se ficar ele muito pede. de fora, assim. Eu espero mais ele chegar isso. em mim. Ele perguntar. Eu prefiro deixar ele falar, porque pai é complicado, né? Você fica... eu sempre fui um pai... O meu pai era assim também comigo. Ele não... até o kart ele dava, depois quando eu comecei a subir para o Fórmula, ele afastou completamente, assim. E aí deixa, né? Porque a vontade tem que ser dele e o aprendizado, lógico, se ele precisar de uma coisa, o seu vê que na equipe dele tem alguma coisa muito errada e que o pessoal tá, né, precisa tomar... Aí eu aviso a equipe, não ele, entendeu? Você conseguiu dar uma volta na Fórmula 4 ou não? Dei para fazer aí? Eu fiz uma matéria para a Band, muito legal. E daí eu dei uma voltinha num carro, não era do meu filho. Eu falei, eu ando em todos menos do meu filho, que senão já vão falar que eu tô querendo andar no carro, né, para acertar o carro dele, não. Aí eu peguei um carro lá, reserva, e foi muito legal. Pô. Foi voltar, fazia anos que eu não andava no Fórmula. E assim, é a categoria de base, né? Os carros que chegaram no Brasil... É o carro que lançou esse ano na Europa, quer dizer, eles deram sorte. A Fórmula 4 entrou no Brasil no mesmo ano que mudou o carro na Europa. Então a gente está com um carro que vai ser esse carro aí no mínimo por 3 a 4 anos no mundo inteiro. E é para aquele que sai do kart, não? Eles têm 180 cavalos mais ou menos, pesa 600 quilos. Mas é um carro meio, assim, eu acho que a potência, peso-potência perfeita para quem sai do kart. Não é uma coisa que assusta muito e também é uma coisa que, assim, dali para frente só vai grudando mais e acelerando mais, né? Atender Fórmula 3, né? Daí você sai, daí vai para Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Tudo vai melhorando na mesma proporção. Então acho que é uma escola muito legal. E todas as provas da Fórmula 4, Brasil. Brasil e preliminares a Stock Car. Preliminares a Stock Car. Então o evento é muito grande, é legal que eles estão num evento grande, então eu acho que eles acertaram em cheio. E é uma corrida boa de assistir já? A Fórmula 4? Sim, teve uma corrida. A gente tem 3 a 4 pilotos que têm mais experiência, que estão fazendo campeonato lá fora também. Tá. Então eles estão numa vantagem da molecada aqui. Mas é isso aí mesmo. E tem que ser. O meu filho é um dos que não estão fazendo. Teve já, na primeira deu um pódio lá, deu um pouquinho de sorte, mas deu um pódio, foi muito legal. Chegou em terceiro. Mas ele provavelmente não disputa o campeonato nesse primeiro ano porque ele está em desvantagem de tempo de pista aí pro resto da molecada. Ou seja, vamos ouvir muito falar de Jafone ainda no meio do automobilismo. Vamos ver. Nicolas e Tito mantendo legado. E do seu irmão tem? O do meu irmão é o Thiago, meu sobrinho, só que foi pra terra. Eles estão fazendo rally. Estão fazendo rally. A gente também faz uns carros de rally nos sertões. A gente tem aqui um campo de prova. Ah, é? De UTV e preparação. E meu irmão já veio aqui. Ele vem... Chama Fazenda Coronel Jacinto. Acho que meu irmão veio já treinar aí. Teve, durante muito tempo, foi o campo de prova da Mitsubishi. Uhum. Da Mitsubishi foi aqui. É isso aí. Então, esse mesmo que meu irmão vem. E daí eles estão animados. E a partir daí que surgiu a chance de a gente entrou pro híbrido, que a gente teve uma parceria aí com a WEG e com a CBMM, e para desenvolver a parte de nióbio e tudo, do elétrico, e a gente fez um carro, foi uma correria do cão, e a gente fez um UTV, tração dianteira elétrica, traseira convencional, e agora se empolgamos tanto aí que já faz um ano que estamos de cabeça na parte de eletrificação de van e caminhão. Para um outro setor, a gente está apostando nisso aí, em parceria também com algumas empresas e estamos bem animados. Fizemos primeiro um Fusquinha elétrico, foi super legal, porque a ideia é fazer o retrofit, é pegar um carro que já depreciou, seja das locadoras, enfim, que já está no final de vida ali com 3, 4 anos, que é quando eles passam, que eles vendem o carro, é eletrificar esses carros. Com esse lance do ESG, todo mundo querendo... tendo as empresas grandes também que eletrificar uma parte da frota, a gente está caindo para esse nicho aí, vamos ver o que dá. Eu acho que o empreendedorismo nunca saiu da família de vocês, né? Porque não, acho que a gente gosta de uma sarna para se coçar, mas é a primeira vez que a gente faz alguma coisa voltado para a rua e não para competição. Dá uma sensação da época, eu não lembro de que momento que as indústrias de fogão, de geladeira, se tornaram indústrias bélicas, acho que é época de guerra, né? Exatamente. O seu pai já ao contrário, né? Deixou de fazer fogão para fazer kart, foi para outro mundo, e vocês já estão indo para isso também. A gente está enxergando isso lá fora, que tá muito forte. Que legal. E é um aprendizado demorado, é uma coisa complexa, que vai muito tempo, investimento aí na parte de engenharia,
Mas a gente entrou porque teve algumas pessoas que vieram, que conhecem a gente de longe e falam, cara, o que vocês fazem na parte de competição, a hora que você vai para uma montadora fazer alguma coisa, é tudo muito demorado. Porque, obviamente, né, você tem, quando você fala, é uma outra, você tem que ter a garantia, você tem que ter o teste de não sei quantos mil quilômetros, e quando você tem que fazer uma coisa rápida, normal de uma montadora é demorar, porque ninguém vai atropelar ninguém, né? Você tem né? Você tem que fazer, precisa trocar alguma coisa, precisa passar pela compra, aprovação e tudo. Enquanto numa fábrica nossa lá, meu irmão sai correndo à noite, vai lá, compra, troca, né? Vamos resolver. E vamos resolver. Então as coisas acontecem, o desenvolvimento é muito mais rápido. Que legal. Jefone, que gostoso, cara. Obrigado, foi quase 1h30 aí. Olha lá, eu falo demais, né? Desculpa aí que eu tô... Obrigado por ter compartilhado, foi incrível, porque me remete a emoções de infância de assistir, enfim, as provas e entender a dimensão que é. Ou não dá para entender a dimensão que é. E como pai, cara, acho que eu ouvi você falar um pouco do Nicolas, do Tito, falar do seu pai, do Zeca, enfim, eu acho que demonstrar esse legado com a preocupação de pai, entender o que pode acontecer ainda, sem a neura de vou cobrar, tem que ser igual, tem que ir pra... Não, deixa. Né? Vai dar a dor do pai de falar, ai, não é de se machucar, de acidente, enfim, tal, mas com aquela liberdade do filho, enfim, talvez entregar algo. Né? E eu falo isso porque eu vejo muito pai errando no cartódromo, assim, de dar dó. De falar, o pai cobra tanto a criança que normalmente a criança desiste ali 3, 4 anos. Né? Isso, psicológico, né? Acredito que seja em qualquer esporte. Quem gosta é o pai, não o filho. Então, quando eu posso dar um conselho, quando alguém me pergunta, sai fora, deixa ele, quer pôr para andar de kart, deixa ele te pedir. Né? Deixa a criança, quem tem que gostar é a criança e não o pai. E senão você joga um monte de dinheiro fora. E vai gerar frustração, né? E além disso, a criança se sente pressionada. Se ela gostar, a pressão vai vir, ela vai curtir, vai sofrer, e vai perder, e vai bater, vai machucar e vai continuar, entendeu? Que incrível, cara. Obrigado, de coração. Eu que agradeço. Que incrível, prazer, que papo Edu. Maravilhoso, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes ainda para bater mais papo disso. Com certeza. Obrigado. E muito obrigado pelos presentes. Imagina. Aqui. Quero que você venha um dia ainda para conhecer um pouco mais aqui a nossa cidade. Combinado. Assistir um jogo do nosso Red Bull Bragantino que tá bombando. e vamos bater papo. Combinado. Valeu. Abraço. Pessoal, obrigado por quem ficou até agora com a gente assistindo. Quem tá ouvindo no Spotify, de novo, Deezer, iTunes, Amazon, onde for, compartilhe, siga o nosso canal de cortes, apoie esse canal, veja os nossos Reels no Instagram, TikTok, para que a gente possa levar mais informação para vocês. E semana que vem tem mais podcast ao vivo. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Valeu.